Deus estava dizendo que iria trazer juízo sobre aquele povo. Juntou-se as pessoas de autoridade da cidade e disse ao rei Zedequias: olha, tudo que Jeremias está falando está enfraquecendo o povo. O povo está sendo enfraquecido porque ele não profetiza o que é bom, ele profetiza apenas aquilo que é mal. E poucos os soldados que nos restam, porque muitos, quando ouviram Jeremias falar, vocês precisam se entregar ao rei da Babilônia, muitas pessoas foram, se entregaram. Aqueles que resistiram estavam ficando fragilizados por causa da palavra de Jeremias. E eles falaram: olha, vamos pegar Jeremias e vamos prendê-lo. Nós precisamos matar, acabar com Jeremias. E o rei falou: eu não posso ir contra vocês, faça o que vocês quiserem com Jeremias. E a Bíblia diz que pegaram Jeremias e lançaram dentro de um poço. Lançaram o profeta Jeremias num poço. E a Bíblia diz que não havia água naquele poço, havia apenas lama naquele poço. Nós estamos falando de Jeremias, que era um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém comprometido com Deus, alguém que não negociou a sua chamada. Ele falava tudo aquilo que Deus mandava, e por isso ele acabou no fundo do poço. Jeremias foi lançado dentro de um poço. E o que eu acho interessante, irmãos, que por mais que nós sejamos piedosos, servimos a Deus, louvamos a Deus, isso não nos impede de enfrentar algumas tribulações e algumas adversidades. Isso não vai impedir de você ser perseguido, de alguém às vezes querer abafar a voz de Deus na sua vida. Tentaram silenciar Jeremias de muitas formas, e agora, achando que ele iria morrer, porque não havia mais pão na cidade, lançaram ele dentro de um poço, e ele estava atolado na lama. Mas a Bíblia diz que no mesmo tempo que lançaram ele dentro daquele poço, havia um homem que não era nem judeu, era um etíope, um homem chamado Ebed-Meleque, servo do rei. Ele estava observando, e ele vai interceder ao rei a favor de Jeremias, que havia sido lançado naquele poço. Por mais que você seja piedoso, você não está livre de enfrentar algumas tribulações e algumas adversidades. Eu lembro de Daniel, um homem muito amado, conforme a palavra de Deus diz. E no capítulo de número 6, porque ele servia a Deus, porque ele orava, porque ele tinha uma vida piedosa, uma vida voltada a Deus. A Bíblia diz que alguém tentou procurar uma falha de Daniel e não achou. Não achou em Daniel, foi tentar achar na lei do Deus dele. Como alguém que não acha falha em um homem vai procurar a falha na palavra de Deus? Mas eles olharam e observaram que Daniel, ele era fiel nas suas orações, na sua vida devocional. E eles falaram: olha, nós vamos acabar com ele agora. Vamos criar um edito e o rei vai assinar. E os reis à época, vaidosos, gostavam de ser adorados, gostavam de ser parte da divindade. E eles falaram: olha, vamos assinar um edito durante 30 dias. Não se pode fazer petição a nenhum outro Deus a não ser ti, ó rei. O rei vaidoso, ele achou isso interessante e ele assinou, mas ele não sabia que aqueles moços estavam tramando contra Daniel. Haviam mais de 120 homens de autoridades. O único que não havia se dobrado era Daniel. O único que era fiel a Deus agora estava para ser lançado na cova dos leões, estava para ser destruído. A Bíblia diz que assinaram o edito. Daniel não se dobrou, ele não temeu. E a Bíblia diz que nos mesmos horários e dias ele estava lá prostrado, ele está orando. Alguém pegou Daniel fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, estar em comunhão com Deus. E por causa disso, lançaram ele na cova dos leões. O fato de você ser piedoso, o fato de você servir a Deus, de você orar, de você buscar, isso não te priva de passar por algumas situações adversas. Mas é interessante que Deus permite você passar para mostrar que lá dentro Ele tem livramento para você. Porque alguém está de fora, alguém está olhando, e quando você está na situação, alguém está dizendo: vai ser destruído, vai morrer, não vai escapar. E aí o leão da tribo de Judá se põe na frente, ele dá o rugido e ele joga por terra os inimigos, e o nome do Senhor é glorificado.